Neemias capítulo 2, nós vamos continuar o nosso avanço aí nesse livro, para aprender um pouco mais o que o Senhor Deus quer falar conosco, né? Quem esteve aqui no último domingo viu que Neemias se colocou diante de Deus em oração. Capítulo 1 fala sobre isso. E por que Neemias orou? Neemias orou porque ele perguntou para o irmão dele, que estava chegando de Jerusalém, como estavam as coisas lá em Jerusalém. Para quem não veio, Neemias é um livro escrito na época do cativeiro, que era babilônico, mas já na época de Neemias é persa. Ele está longe da sua cidade. E quando o irmão dele chega, ele pergunta: escuta, como é que está Jerusalém? Como é que vivem aqueles que escaparam do cativeiro? E o seu irmão fala para ele: olha, está difícil a situação. Lá os muros estão caídos, as portas da cidade estão queimadas, as pessoas passam por grande aflição. E obrigado, irmão. Esse relatório do irmão de Neemias fez com que Neemias se sentisse muito pesaroso, e ele se entristeceu, e ele se colocou diante de Deus para orar. Então nós vimos a semana passada que às vezes Deus nos dá situações adversas, ou nos faz enxergar situações adversas, porque o Senhor quer que nós oremos mais, e Ele nos chama a uma vida, a um tempo de oração. E eu queria que nós lembrássemos nesta noite, antes de continuar aqui a mensagem, vamos orar pela China, vamos orar por aquele povo daquela cidade que está com um índice muito alto de pessoas contaminadas por este vírus. Hoje eu ouvi um vídeo de um pastor que recebeu a carta de um pastor lá de Wuhan, que é esta cidade, e ele pedia oração para que as pessoas que lá estão consigam encontrar Deus neste momento de aflição. As pessoas estão com medo, e elas estão apreensivas, e a carta desse pastor é que este momento de apreensão e medo leve aquelas pessoas a um tempo de reflexão. Então eu queria convidar você a curvar sua cabeça neste momento e orar um pouco pela cidade de Wuhan, pelas pessoas que estão sofrendo, aquelas que já estão doentes, estão sendo tratadas, pelas famílias que infelizmente perderam pessoas para esta doença, né? Neemias ouviu um relatório ruim de Jerusalém e orou. E nós estamos ouvindo relatórios ruins de Wuhan a semana toda. Já há 15 dias a televisão tem falado para nós. Senhor, nós queremos orar por esta cidade da China. Nós não conhecemos, Senhor, a real situação. Aquilo que nos tem passado já é grave, e a gente até acha que está mais grave do que aquilo que a gente tem visto. Mas nós conhecemos um Deus poderoso, um Deus que ama aquelas pessoas, e oramos a Deus como este pastor que lá está pediu, para que estas pessoas que estão com medo, tristes, agoniadas, Senhor, que elas consigam ver o Senhor, que os chineses cristãos possam refletir a tua glória, possam comunicar o teu evangelho neste momento. Nós clamamos para que o Senhor, com o poder, definha esta doença. Clamamos a tua misericórdia sobre aquele povo e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós aprendemos em Neemias, no capítulo 1, com a posição dele, que alguém, quando vê uma situação adversa,
é um convite de Deus para nós orarmos. E nós conversamos aqui que nós precisamos estar mais atentos a ver situações adversas ao nosso redor. E eu mencionei, talvez você saia aqui na rua e veja pessoas moribundas, caídas por causa de droga, por causa de outras coisas. Você vê pessoas, famílias que tem gente desempregado. Você conhece o contexto dos seus vizinhos e talvez hajam situações aflitivas. Neemias orou pelos seus conterrâneos, e nós somos convidados por Deus a orar também pelos nossos conterrâneos. Então, a palavra, fomos incentivados pela palavra a nos renovarmos na oração contínua, em favor uns dos outros e em favor das dificuldades que nós observamos. Ore, ore pelos seus irmãos da igreja, contacte alguém durante a semana, ore junto se você mora perto, marca para ir na casa do irmão e fala para ele: eu quero ir aí orar com você, passa um café, estou levando o pão, ore. Há muitas adversidades e há um convite de Deus para orarmos. Mas nós precisamos lembrar o foco do livro de Neemias. O que Deus está fazendo em Neemias? Deus está levantando ali um líder agora, para quê? Para que ele possa ser usado por Deus e reedificar o muro de Jerusalém. Mas Deus não está preocupado com o muro, assim como Deus não se preocupa com a nossa igreja aqui física. Deus está levantando o muro porque Ele estava preocupado com o povo. O muro era só um meio para Deus restaurar o povo. Então, qual é a ideia do livro de Neemias? O livro de Neemias é um momento em que Deus está agindo para restaurar o seu povo. E é isso que nós vamos ver no livro de Neemias. Deus quer restaurar o povo dele hoje. Nós aqui na nossa igreja, Deus quer restaurar outras igrejas, Deus quer restaurar o seu povo sobre a face da terra. Deus continua trabalhando para que o seu povo seja restaurado. E no capítulo 2, hoje, onde nós chegamos, nós vamos ver do versículo 1 ao 10, Deus trabalhando com Neemias agora, e levantando o líder e as demais coisas que são necessárias para que o muro de Jerusalém e o povo de Jerusalém pudessem ser restaurados. Se você está aí aberto em Neemias como eu pedi, você vai ver o seguinte: Neemias, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Mês de Quisleu. No capítulo 2, versículo 1, você vai ouvir o seguinte, vai ler: no mês de Nissan. No mês de Nissan. O que é importante nisso para a gente ouvir hoje à noite? É que o mês de Quisleu ao mês de Nissan são mais ou menos 3 meses, 3 meses e meio. Então, o mês de Quisleu dá mais ou menos entre novembro e dezembro. E o mês de Nissan dá entre o mês de março e abril. O que nós entendemos aqui é que Neemias passou pelo menos 3 meses em agonia diante de Deus, orando pela situação que o povo de Israel estava sofrendo. Não foi uma oração rápida, não foi uma oração única, mas foram vários momentos em que Neemias apresentou diante de Deus o povo, para que o povo de Deus pudesse ser livre da situação adversa que eles estavam envolvidos. Então, nesses 3 meses, ele teve a oportunidade de ouvir de Deus: o que é que eu preciso fazer? Como é que essa situação pode ser mudada? E foi então que no capítulo 2, Neemias tem a oportunidade de agir.
em favor daquilo que certamente Deus havia colocado no coração dele. Ou seja, nesses 3 meses, Deus estava na oração levantando um líder. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a oração não muda a Deus, a oração muda quem ora. A oração não faz com que Deus se curve à nossa vontade. Na verdade, a oração é um tempo de Deus trabalhar em nós para que nós possamos nos curvar à vontade dele. Então, quando nós olhamos aqui no capítulo 2 de Neemias, nós vemos alguém que por 3 meses estava diante de Deus em oração, e o próprio Deus estava transformando um copeiro do rei, preso lá na antiga Babilônia, em alguém agora que vai se tornar o líder principal, o governador da terra de Israel. Foram esses 3 meses de oração que Deus transformou o coração daquele homem. E Neemias agora, no capítulo 2, ele tem uma oportunidade. Neemias está diante da mesa do rei. E eu não sei se você sabe, mas antigamente, para você falar com o rei, para você ter audiência com o rei, com esses grandes imperadores, era muito difícil. E os reis antigamente, eles eram muito mais sanguinários. Por exemplo, se você fosse falar com o rei, qualquer coisa que você fosse falar com o rei, e o rei não gostasse do que você falou com ele, ele autorizava a sua morte. Então, além de ser difícil falar com o rei, as pessoas tinham medo de ir falar com o rei. Vai que eu chego lá e falo com o rei uma coisa que eu quero e o rei não gosta. Se ele estendesse o cetro e determinasse a morte, logo aqueles guardas que estavam ali pegariam essa pessoa e levariam essa pessoa para a morte. Então agora Neemias está na presença do rei, mas não é porque ele tinha hora marcada, é porque ele servia o copo do rei. Nós vamos ver na leitura do capítulo 2. E agora Neemias tem a oportunidade de agir, fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ou seja, Deus estava levantando um líder ali naquele momento. E eu queria que você lesse comigo, para você ver como Deus fez isso. Neemias 2, do 1 ao 10. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá.
como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém. Neemias está na presença do rei e ele tem a oportunidade de falar com o rei. E se você lê com cuidado o texto, como nós lemos agora, você percebe quando Neemias fala: eu disse com muito temor, porque ele sabia que aquele pedido dele poderia soar no ouvido do rei como uma crítica. E se soasse no ouvido do rei como uma crítica, o rei poderia puni-lo. Mas você percebe que Deus já estava trabalhando o coração de Artaxerxes para que todas as coisas caminhassem segundo o seu propósito. E é Artaxerxes quem olha para Neemias e diz: Neemias, eu te conheço, e o teu rosto não está muito triste, eu sei que você não está doente. Eu quero saber por que dessa tristeza. Já pensou você servir a mesa do rei, ter um padrão de vida elevado e comparecer diante do rei triste? Neemias, então temeroso, responde para o rei a causa da sua tristeza: sim, rei, é do coração. Sabe por quê? Como é que eu não poderia estar triste se Jerusalém, ou Judá, a terra dos meus pais lá, está caindo os pedaços, está assolada? E irmãos, era uma crítica assim a Artaxerxes, porque Artaxerxes era também o rei sobre Judá. E Artaxerxes diz: o que você me pede? O que você quer que eu faça? E eu acho o pedido de Neemias tão ousado, porque primeiro ele pede para ele ir. Eu quero que o Senhor me envie, não quero que o Senhor envie os guardas, não quero que o Senhor envie o fulano, o beltrano, eu quero que o Senhor me envie. E o pedido de Neemias era muito alto, irmão, sabe por quê? O cargo de Neemias era o cargo mais alto dentro do trono. Era aquele que bebia o vinho do rei antes de entregar, era alguém de extrema confiança. Como é que o rei iria confiar em outra pessoa? E Neemias diz para o rei: sou eu que tenho que ir. Por que será que Neemias tinha tanta convicção de que ele era o escolhido de Deus? Lembra dos 3 meses de oração, de agonia diante do Senhor? Ele tinha convicção do que Deus queria fazer com ele. Então, irmãos, nesse texto nós vamos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, o Senhor usa Neemias para interceder ao rei em favor do povo. Do versículo 1 ao 6. Deus sabia que Artaxerxes era alguém que podia mudar a história através da ação dele. Neemias então tem a oportunidade de servir o rei, e identificou então Neemias com o rosto triste, e foi aí que Neemias, no versículo 3, como lemos, expôs a sua dor. Rei, eu estou assim porque a cidade lá dos meus pais está assolada, as portas estão consumidas pelo fogo, eu estou triste por causa disso. Neemias então faz um pedido muito importante. Neemias diz: eu quero que o Senhor me envie. Eu quero que o Senhor me envie. Sabe o que nós vamos aprender com Neemias nessa noite, irmãos? Que primeiro Deus nos mostra as necessidades para a gente orar. E depois que a gente ora, Deus mostra que nós somos a solução para as necessidades. É interessante porque quando a gente vê dificuldade, ou problemas, ou situações na igreja, fora dela, na sociedade, a primeira coisa que a gente faz não é orar, é reclamar. Certo? Amém? Sim ou não?
a primeira coisa que a gente faz é reclamar. A igreja está suja, essa liderança não faz nada, a grama está alta, não tem quem corte a grama dessa igreja, o irmão está sem assistência, o pastor não faz nada, a vizinha não sei das quantas, isso, aquilo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vê um problema é reclamar. Não é assim na sociedade também? Quando você vê um problema em São José, você já fala que o prefeito não faz nada. Eu acho barato, vou falar mal da minha sogra agora, mas ela não está aqui, a filha dela também não vai ouvir. Vai estar para ouvir. Mas eu ando com a minha sogra é uma pessoa muito crítica, ela tem um senso crítico muito alto. E ela anda na cidade e ela começa a criticar as coisas. E eu falo para ela assim: sabe qual é o que você devia fazer, Maria? Você devia se candidatar. Eu não, Deus me livre. Eu falei, não, você devia ser vereadora aqui na cidade, ser secretária do bem-estar, ser secretária porque ela passa ali, se você entrar em Jacareí, o mato estiver alto, se você estiver passando do lado dela, ela vai reclamar. Ela vai falar que o prefeito não está fazendo nada, que as pessoas não estão cuidando da cidade. E é uma situação natural, não é só ela. Nós temos essa situação muito natural dentro da gente. Vamos reclamar da situação, vamos culpar o outro, vamos pensar por que o outro não está fazendo. Esses dias eu estava andando aqui na praça, na frente da igreja aqui, tinha saído uma turminha daí dos Goró, que vem aí, e deixaram a praça toda suja. Toda suja. E aí a gente pode fazer duas coisas na praça. A gente pode olhar e falar assim: esse povo não presta, bando de bêbado. A gente pode falar outra coisa: a prefeitura da cidade cuida tão mal dessa praça, tinha que colocar um gari 24 horas aqui para limpar a praça. Ou nós podemos fazer uma outra coisa que deveríamos fazer: começar a orar pela nossa praça, pelas pessoas que frequentam ela. E aí talvez Deus ia nos dar tanto amor pela praça, que nós viríamos aqui na igreja pegar um saco de lixo bem grande e andar lá na praça e limpar toda a praça. Foi isso que Deus fez com Neemias. Ele saiu de alguém que olhou o problema e que podia dizer: olha que desgraça, ninguém está fazendo nada por Jerusalém, olha que coisa horrível, tanta gente morando lá e todo mundo de braço cruzado. Olha, o meu irmão cara de pau vem aqui para dizer que lá está ruim e não fez nada. E esse rei aqui, que podia mandar um monte de exército lá e levantar um muro, Neemias podia escrever uma carta de distrato ao rei, ao governador que estava sobre a cidade de Judá. Ele poderia fazer, mas Neemias teve uma outra disposição. Quando ele soube da real situação, ele disse: eu vou orar. E depois de orar, ele teve outra disposição: eu vou ser usado para mudar esta situação. Quando você vê uma dificuldade, você entende ser alguém para agir em favor da situação? Quando aparece uma coisa bem clara na tua frente, que você sabe que precisa ser mudado, você se coloca à disposição para ser alguém que vai mudar aquilo? Ou você é daqueles que correm para colocar a resolução do problema em cima de um terceiro? Eu tenho uma máxima na minha vida que eu ensino na igreja: é o seguinte: se Deus mostrou um problema para você, Ele está chamando você para resolver o problema. Porque o que a gente mais tem hoje dentro da sociedade, dentro das igrejas, é gente que acha o problema. Pastor, tem uma teia de aranha bem lá, ó. Tem. E adivinha, você tem 2 bracinhos. Não é? A pergunta é: quem é você diante de uma dificuldade? Você é alguém que vai orar e vai se colocar à disposição para mudar a dificuldade? Ou você é alguém que vai olhar e vai correr atrás de alguém que possa resolver aquela dificuldade? Neemias viu, orou e se colocou à disposição.
para mudar a situação do povo de Judá. Espero que seja a nossa atitude. Vejamos, oremos, e aquilo que está nas nossas mãos, ao alcance das nossas mãos, sejamos nós um meio de mudança das situações. Amém? Segunda coisa que esse texto me ensina: Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, Ele prepara todas as coisas, irmãos, que são necessárias para que o muro e o povo de Deus fossem restaurados. Se você ler do versículo 6 ao 9, o pedido que Neemias faz é um pedido muito audacioso, irmãos. Ele chega diante do rei e ele primeiro diz: eu quero ir. E o rei diz: tá bom, você vai. Ele diz: então, né? Rei, então, já que o Senhor diz que eu posso ir, tem uma listinha aqui. Se for do teu agrado, não tiver nada contra. Primeiro, o Senhor vai escrever carta para todos os governadores dos lugares onde eu vou passar até chegar em Judá. Essa carta é a minha passagem até chegar lá. Tá bom. Então, rei, seguinte, outra coisa. Para eu lá levantar o muro e a casa que eu vou habitar, preciso de madeira. E eu não vou comprar madeira, o Senhor vai me dar madeira. O Senhor vai escrever a carta para o Asaf. E quando eu chegar lá, que ele cuida das suas plantações de madeira, eu vou chegar com a carta e eu vou levar o que eu quiser. E o rei falou para Neemias: ó, legal, pode ir, tudo é teu, está resolvido, as cartas estão assinadas, as madeiras estão doadas. E o rei foi além. Neemias diz o seguinte: o rei mandou um exército, uma guarita de exército com Neemias. Irmãos, aonde Neemias passava, o povo já olhava para o exército do rei e dizia: está ali um representante do rei. Deus preparou o que Neemias pediu e foi além do que Neemias pediu. Você crê que o Senhor pode dar todas as coisas que Ele deseja que o povo dele tenha para que o nome dele seja glorificado? Você crê? Você crê se a gente precisa de algo aqui na igreja para que o nome de Deus seja glorificado? Você crê que Deus pode dar? Você crê se você precisa de alguma coisa na sua vida para que Deus seja glorificado? Você crê que Ele pode dar? Porque é isso que nos ensina as Escrituras. Se há algo que nós precisamos de fato, não que nós queremos, há uma diferença do que nós queremos e do que nós necessitamos. Mas se há algo que você necessita para a glória de Deus, irmãos, o Senhor vai trazer isso à existência. Ele vai trazer. Neemias precisava da madeira, Deus deu. Neemias precisava das cartas, Deus deu. Neemias precisava de uma viagem segura, Deus deu. Porque Deus tinha um propósito. Ele queria restaurar um muro e o povo dele. Deus tem um propósito conosco, irmãos. E o propósito que Deus tem conosco, todas as coisas que precisam acontecer, vão acontecer para a glória do nosso Deus. Vão acontecer. Quantas coisas você acha que são necessárias para a restauração do povo de Deus neste bairro? Quantas coisas? Olha para a igreja e pensa, o que essa igreja pode fazer para mudar a história desse bairro? Olha o que essa igreja precisa fazer para restaurar o povo de Deus que está nesse bairro. O que você achar que Deus precisa fazer, você só precisa fazer uma coisa, irmãos: ore. Ore. Porque o que o Senhor tiver que fazer, todas as coisas que são necessárias chegarão às nossas mãos para a glória de Deus.
você pode começar então a orar para que Deus dê todas estas coisas, porque se elas são realmente necessárias, Deus dará, Deus traz à existência aquilo que nem existe. E por último, esse texto nos ensina outra coisa. Apesar do Senhor levantar o líder, apesar do Senhor levantar todas as coisas necessárias, o nosso Deus é aquele que permite muitas vezes que os contrários à obra dele também se levantem. A oposição sempre existirá. Olha o versículo 10. Disto, de toda a empreitada, de como ia ser, o que Neemias ia fazer, o que Neemias ganhou, os guardas que iriam com Neemias, as coisas que Deus tinha feito, disto, tudo, ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. São dois encrenqueiros nesse livro. Vai aparecer o terceiro daqui a pouco, chamado Gesem. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ah, se tem uma coisinha que sempre existe, é a oposição. Se tem uma coisinha que sempre existe, é aquele que vai dizer não. É aquele que vai trabalhar para atrapalhar a progressão. Ele vai sempre existir. Deus sempre permite que os caroços apareçam. Sempre. Uma coisa que precisa então ficar muito claro: aquele que está empenhado em edificar o povo de Deus, em restaurar a história, o muro, é que as lutas virão. As lutas sempre virão. Um soldado nunca passa sem lutas. E assim é a obra do Senhor. A oposição espiritual está sempre atenta para enfrentar aqueles que querem glorificar ao Senhor com as suas vidas. A oposição está lá. Eu costumo dizer o seguinte: quando você se converte, o diabo tem um mural no inferno. Aí quando você se converte, ele pega uma fotinha sua 3x4, coloca lá no mural. Ele chama aquele bando de capeta tudo. Ele aponta para a tua foto assim e diz assim: ó, inimigo, aceitou Jesus, é o inimigo. Mas irmãos, quando você começa a se santificar, quando você começa a querer procurar fazer as coisas para Deus, quando você começa a ver as situações, as oposições, e começa a dobrar o seu joelho e orar, quando você começa a ouvir de Deus que Ele quer você para resolver as situações que Ele mostrou lá para você, e quando você estica a mão e diz assim: eis-me aqui, Senhor, o diabo ele rasga a sua fotinha 3x4, pega um outdoor enorme, põe você lá, chama os capeta tudo e diz: ó, estamos perdidos com esse aqui, bala contra ele, porque ele é um inimigo. Não é para assustar você, é só para dizer o seguinte: de qualquer forma você tem um inimigo. Depende é como você se comporta. Se você não dá trabalho para ele, 3x4 está lá. Mas se você começar a dar trabalho para ele, a oposição vai aumentar. Porque o trabalho do diabo é parar com o avanço da obra de Deus. Mas ele já é derrotado, viu, irmão? A oposição espiritual está atenta em todo o tempo. Pergunta: você está preparado para enfrentar a oposição? Porque se Deus transformar a nossa vida, se Deus começar a mexer para que os muros sejam levantados, se Deus começar a restaurar o povo dele aqui, se o povo dele começar a orar mais,
se nós começarmos a ver situações e a nos importarmos com ela e formos para lá para mudar, a oposição vai aumentar. A pergunta é: você está preparado para enfrentar a oposição? Pois quando a obra de Deus está sendo realizada, elas virão. Às vezes, irmãos, elas vêm de dentro da própria comunidade de fé. Os próprios irmãos começam a querer minar aqueles que querem fazer a obra de Deus. Eu já vi muito disso na minha vida de pastor. Irmãos que querem fazer o outro fraquejar. Oposição interna. Então o que esse texto nos ensina nessa noite? A oposição existe. Como é que você lidar com ela? Quero concluir. O Senhor continua a obra de restaurar o seu povo. Ele quer levantar um povo que ora em favor daqueles que estão passando por aflições. Esse é o propósito de Deus. A igreja precisa ser um povo de oração. A igreja precisa ser um povo que tem percepção das aflições que estão ao redor dela. A igreja não pode ser como aquele que vê e passa de largo. Lembra da história do homem caído na beira da estrada, o bom samaritano? O primeiro passa lá de largo: eu não posso tocar porque eu vou ficar impuro. O segundo também: eu não posso tocar nele porque senão eu vou ficar impuro. E vem um bom samaritano e diz: eu não posso olhar para isso e ficar aquém disso. E ele serve aquele homem. A igreja, irmãos, foi chamada para observar as aflições, orar por elas e encarar as aflições. Nós fomos chamados para restaurar os homens caídos na beira da estrada e não simplesmente passar de largo por eles. O povo de Deus, que Ele quer, é um povo que ora pelas aflições. Mas Ele também quer levantar pessoas que serão a solução para essas aflições. A igreja precisa ser empenhada de homens e mulheres cheias do Espírito, que não tem medo de superar as adversidades e de encarar as adversidades e de ser instrumento de bênção no meio das adversidades. Deus quer levantar um povo que é solução para as aflições deste mundo. Se você se torna um deste, o recado de Deus para você é que você não precisa temer, porque Deus já preparou todas as coisas necessárias para você realizar a obra. Quando nós olhamos, oramos, identificamos com isso, queremos solucionar isso, Deus já levantou aquilo que é necessário para nós fazermos. Eu vejo muitas vezes a igreja ter uma atitude de pobre e miserável diante das adversidades. Pastor, a nossa igreja é pequena. Pastor, a nossa igreja é pobre. Pastor, a nossa igreja é isso. Pastor, a nossa igreja é aquilo. Ó céus, ó vida, ó azar. Enquanto que o Senhor Deus está nos convidando a olhar é para aquilo que Ele quer que a gente faça, porque tudo que a gente precisar vai chegar, amém? Vai chegar. Você não precisa se preocupar com a provisão de Deus. O povo no deserto não precisava se preocupar com a provisão de Deus. O povo no deserto só precisava se preocupar em sair com a vasilha na mão. E o mesmo Deus que agiu lá, age hoje. E quando Deus quer fazer algo para que o nome dele seja glorificado, tudo que nós precisamos chegará às nossas mãos, porque redundará em glória ao Senhor. Contudo, irmãos, estes que se levantam para fazer a obra, porque viram a necessidade, porque oraram por isso,
porque Deus os incentivou a ir e resolver, porque Deus deu todas as coisas para resolver, ainda assim estes precisam se lembrar: a adversidade virá, o inimigo vai se levantar, as crises vão acontecer. Mas no final de tudo, nós vamos ler ainda o livro de Neemias mais para frente, vai acontecer como aconteceu lá. Em 52 dias, um povo fiel a Deus, em compromisso com Deus, reconstruíram os muros de Jerusalém. Não por causa do povo, mas por causa de um Deus fiel que nós servimos. Uma pergunta para você pensar nessa noite: com o que você vai se comprometer esta noite para que haja restauração de Deus no nosso meio? Com o que você vai se comprometer? Você quer se comprometer melhorando a sua vida de oração? Você quer se comprometer olhando lá para fora e percebendo onde estão as aflições, ou aqui mesmo dentro, onde estão as aflições? Você quer se comprometer dizendo para o Senhor: Deus, eis-me aqui? O que você vai fazer com a palavra que o Senhor Deus dirigiu ao teu coração essa noite? Essa resposta é sua com Ele. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque reconhecemos na leitura de hoje, nesse texto, que o Senhor falou com Neemias profundamente no tempo que ele estava orando. E talvez muitos de nós aqui sofram do problema da falta de oração. Às vezes a gente vê as situações, mas a gente passa de largo, Senhor. A gente não se envolve orando. E eu clamo ao Senhor nessa noite que, por misericórdia, o Senhor nos ajude a orar mais, sermos envolvidos em praticar um tempo de oração. Levanta nesta igreja, Senhor, grupos de orações nas casas. Revitaliza nessa igreja o culto de oração nas quartas. Fomenta no coração dos meus irmãos a busca pelo Senhor nas vigílias. Mostra para nós, Senhor, mais uma vez, por misericórdia, a importância da oração do justo. Que possamos ser uma comunidade que ora, que clama, porque confia num Deus que tudo pode. Age também em nós, Senhor, e que o Senhor levante no nosso meio pessoas aqui que olham para a necessidade e se prontificam a ser a solução para aquela necessidade. Senhor, ao olhar em volta nós podemos encontrar tantas coisas a serem feitas. Eu oro para que o Senhor tire o medo, a covardia, e que o Senhor nos impulsione a dizer como Neemias: eu quero que você me envie. Que o Senhor também acrescente no nosso coração fé, que a gente saiba que tudo aquilo que a gente precisa para o teu nome ser glorificado será trazido à existência pelo Senhor. E então ficaremos firmes, fortes, mesmo quando vier o ataque, a adversidade. Muda o nosso coração nessa noite, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, que saiamos daqui envolvidos com a tua palavra.
é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.